Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e, nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Estou gravando esse vídeo no sábado, depois da sexta, claro. E vejam só o que aconteceu. Estou mostrando isso exatamente para lhe dizer que eu sei que o vídeo de hoje vai exigir muito de você. Mas se você quiser ter resultados em opções, você tem que estudar. Entender no detalhe como funciona um ciclo no mercado de opções. São 17 estudos, mais um levantamento que eu fiz numa amostra, aqui com ativos brasileiros, para chegar nesse resultado. A cartilha da escola americana tem essa regra de bolso. Entrar a 45 dias para a expiração e sair aos 21. Mas será que os testes da Trash Trade realmente amparam isso? Ou será que foi uma crença imposta na marretada pelos seus fundadores? Afinal, a interpretação dos dados nem sempre precisa ser a mesma. Sabe, eu não vou só apenas confirmar os 45-21. Eu vou dizer também dos outros dias. Vai muito mais. Nunca vi no mercado uma avaliação tão ampla. Eu posso até dizer que é algo revolucionário dentro do contexto de ensino e de opções. E é por isso que eu vou chamar de auditoria. O vídeo, eu sei que o vídeo ficou grande, mas ele ficou incrível. Minha opinião, né? Então, assim, também tinha esquecido de pedir para vocês já curtirem. Ah, Leandro, mas não sei se o vídeo é bom. Cara, então você curte agora e discute depois, tá? Se você já quiser ver lá a conclusão, né, você pode ir lá para o final que tem a conclusão de todos esses estudos que eu vou estar apresentando. Mas assim, eu recomendo fortemente que você siga essa mesma jornada que eu segui, tá? Porque eu pensei, refleti, é muita coisa, e o convite que eu vou deixar aqui é que você também faça essa jornada. Tenho certeza que eu vou estar te entregando um grande presente, tá bom? Então é isso, curta agora, não esqueça. Venha comigo. Então vamos lá, tenho muita coisa para mostrar para vocês. Auditoria no ciclo 45-21 DTE. Então, isso aqui se insere naquela série de vídeos falando sobre tipos de manejos, onde então nós estaremos aqui discutindo os de ciclo, que é de entrada e saída, depois futuramente defensivos no ativo e defensivos no portfólio, que seria o hedge. Do ciclo, então, nós já estamos discutindo. Esse aqui é o terceiro vídeo, onde nós já falamos sobre lucro, sobre ciclo de perdas e agora de dias para expiração. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, não deixe também de ver os de ciclo de lucros e perdas. Então, vamos começar. Normalmente, quando a gente faz uma auditoria, a gente tem o objetivo de responder a determinadas questões. Então, eu vou colocando as questões que eu vou buscando responder e depois, no final, virão as recomendações. A primeira questão é: qual é o melhor tempo de entrada? É a primeira pergunta que a gente vai agora tentar buscar responder. Aqui é o primeiro estudo, eu até desisti de numerar os estudos, porque são muitos estudos, acabei me perdendo. Eu também coloquei algumas telas de alguns estudos juntos com outras telas para falar do mesmo assunto, né? Seria muito massacrante eu ficar citando os estudos de forma separada, já que trechos deles podem estar alinhados dentro do mesmo assunto, tá? Então, eu acabei desistindo de deixar tão formatadozinho assim os estudos, mas em grande parte das vezes eu vou estar citando como agora. Esse aqui é um estudo que não foi o melhor, é um estudo aí de apenas 2 anos, mas eu achei que ele trouxe de uma forma bastante interessante. Aqui você vai estar vendendo aí
um strangle, um SD. S que é de standard e D deviation. Então, é um strangle delta 16. Sempre que você vê na tela um SD, é um strangle de delta 16. Strangle é o que está aí na tela. De um lado a put delta 16, do outro lado a call delta 16. Então, aqui eles fizeram testes com 30 DTE, 60 DTE e 45 DTE. E aqui registrando, então, o PL para cada strangle em cada dia de operação. E plotou, então, a média do PL para cada dia. Então, estão aqui os 3 extratos de tempo, né? 30 TDE, 60 e 45. E é interessante aqui, porque ele vai trazendo, então, pela média, pela interpolação que ele fez aqui em vários pontos, né? O que seria razoável você esperar a partir do momento que você entra em um trade, seja ele 30, 60 ou 45. Então, por exemplo, se você está lá, você está com 10 dias, você entrou faltando 30 dias para o exercício, e está lá 10 dias, e você já teve uma lucratividade de 50, isso significa que você já poderia estar fechando a operação. Então, pode servir até como essa métrica aí. Quando você junta, então, essas três curvas de 60, 45 e 30, você percebe que, aparentemente, é mais interessante a de 30, porque a de 30 ela alcança aqui essa ordem aqui de 85 num período muito mais rápido. E eles não comentam isso quando eles mostram esse estudo. Eu não sei se vocês ficaram meio confusos com o resultado, e depois uma pessoa que estava lá assistindo foi lá e insistiu. Quando, então, eles trazem o argumento. Né? Normalmente, eles escrevem muito mal essas respostas aqui, está muito desconexo, mas basicamente o que ele está falando aqui é a questão do ciclo, que é importante que você consiga conciliar os ciclos e, ao mesmo tempo, também o risco gama que a gente vai estar falando. Então, essa aqui foi a primeira aparição para vocês começarem a ver que, a nível de resultado, a nível de PL, você sempre vai estar encontrando como mais vantajoso o 30 DTE, o que faz muitas pessoas ficarem bastante desconfiadas, né, quando falam para elas operarem de uma forma mais distante. Mas vamos seguir, tem que ter muita coisa ainda. Então, pela ótica somente do percentual de lucro, é mais vantajoso o de 30. Quando você olha aqui a curva do θ, é evidente, né, que quanto mais perto do vencimento, mais radicalmente o θ ele vai caindo. Então, cada cor aqui representa níveis de volatilidade cada vez maiores. E você vê aqui que no 45, de fato, começa a cair violentamente. Mas aí, por que então não é melhor de 30? Porque se eu fizer no 30, olha só, ele cai mais violentamente ainda. Não seria, então, mais produtivo eu partir do 30? É isso que a gente vai tentar descobrir, né? A gente não vai apenas acreditar, a gente vai pegar os dados aqui da Test Trade e ir a fundo e descobrir se de fato é mesmo 45 ou se isso foi uma crença lá, louca lá, daquele cara lá do bonezinho lá, Sosloff, né? Enfim, o fato é que quando você vê a curva de payoff, você vê que há uma queda expressiva aqui. Você tem aqui uma curva lá muito típica que você vai estar encontrando lá no OpLab. Então, você tem aqui a linha verde, olha só como ela cai. Olha só como do 30 para a expiração ela tem um sprint final aqui muito forte. Então, eu vou continuar insistindo. Por que a gente não bota, então, em períodos cada vez mais curtos, né, para extrair o θ de uma forma mais poderosa? Um dos primeiros argumentos se fala sobre a inclinação da curva. Então, quando você observa, e realmente, quando você vê aqui, você vai ter que pensar um pouco diferente, tá? Aqui é 70 indo para cá, e aqui é o zero. Então, você vai da direita para a esquerda. Então, quando você vai descendo aqui, você, de fato, a partir do 45, isso é extremamente visível
nas curvas, né, que mostram aí o preço da opção, é claramente evidente que, a partir de 45, começa a haver essa inclinação. Tá? Uma put, 15% de volatilidade. Como eu falei, um SD é strangle. Mas vamos seguir. Então, quando a gente pega qualquer horizonte maior de tempo, é evidente que a gente vai ter um PL por trade menor, porque o decaimento antes aqui ele é muito menor. Então, isso é muito óbvio. Não está aqui, não há dúvida aqui em relação a períodos maiores que 45. A dúvida aqui é se períodos menores de 45 seriam adequados, te dariam a melhor relação de risco e retorno. Tá? Então, a gente tem aqui por dia, que é o que o melhor indicador sempre é o por dia, é isso que você quer ter de resposta dentro de uma pesquisa, sempre buscar esse indicador aqui, porque que ele vai te dar, de fato, o melhor aproveitamento que você vai ter do seu portfólio. Tá? E aqui vamos com um estudo, aqui. Esse é um estudo bastante amplo, são 12 anos, 45 entrando, é interessante o aproximadamente, tá? Não é exatamente 45, é aproximadamente perto de 45 e levado até a inspiração. Então, comparando aí, e você vai perceber o quê? Porque sempre que a gente está analisando isso, a gente está falando sobre o gráfico do θ, como se o θ representasse, de fato, a curva na qual você tem que se basear. Porque não deixa de estar certo, mas isso só é certo até aqui. Porque o que acontece aqui? A gente tem aqui a curva diária de preço e lucro e temos aqui o θ diário. Então, você vê que eles são bastante próximos e correspondentes até chegar perto do vencimento. Mas o que acontece? Quando começa a chegar perto do vencimento, você começa a ter um risco direcional muito forte, porque a sua operação ela pode começar, o seu ativo ele pode começar a sair de onde você quer que ele esteja lá, enquanto o θ ele continua crescendo. Então, quando você olha apenas para o θ, você pode ter a impressão de que, de fato, vale sempre melhor você levar até a expiração. Mas o que importa não é o θ. O que importa é o seu PL. E o proxy do PL, em relação ao θ, só é válido até essa região que está aqui. Então, não é o gráfico do θ o melhor indicador para você. Tá? Então, aqui você já começa a acender uma luz amarela. Você pode ver, inclusive, na relação entre o PL e o θ. Olha só como a relação ela cai violentamente perto. Ah, Leandro, por que cai o PL? Porque o seu ativo ele vai entrando num estado de delta binário. Ou ele vai chegar a 0 ou ele vai a 1 naquele momento ali. Então, você pode ter um lucro grande ou uma perda grande. Então, o PL ele pode ficar cada vez menor, né, pelo equilíbrio ali entre as possibilidades de perda e ganhos. Quando você olha apenas o PL, ele também tem um decréscimo, mas ele não entra negativo. Então, a gente tem que estar sempre ponderando esses dois lados. Ele decresce, de fato, mas ele não é ainda negativo. Então, a gente tem que também avaliar se compensa a gente esticar um pouquinho para ganhar um pouquinho mais também, em relação ao custo e oportunidade do seu portfólio. Outra forma incrível, essa aqui eu achei a melhor forma de você conseguir vislumbrar isso aqui. 16 delta, SPY, Strangle, PL, 45 DTE. Então, você vê, aqui são dias de negociação, não são dias corridos, tá? Então, provavelmente vai dar aqui os 21. Então, você vê
Primeira informação importante, o PL, ele de fato sempre cresce. Está vendo aqui? Ele continua crescendo sempre. Só que o que também cresce? O que também cresce é a volatilidade. Então, você vê aqui, na média, ele ficaria realmente acima do zero. Só que você está correndo o risco dele chegar até mais de menos 200, assim como ele ultrapassar o 300, chegando até quase 400. Tem gente que tem muito forte apetite ao risco e está até torcendo para que chegue aqui mesmo, que é quando você vai ficando realmente, se for no Strela, por exemplo, ali bem no spot, no strike que você botou a TM lá. Então, você repara como nessa primeira metade aqui, nessa primeira parte, como é muito menor a variação. E depois ela continua crescendo e vai cada vez mais ampliando essa volatilidade. Esse gráfico aqui é excelente para você conseguir visualizar isso. Então, aquela relação ela fica bastante desfavorável quando você se aproxima perto da expiração. Vai crescendo, então, o gama. Então, você tem aqui a um dia, olha só o tamanho do gama quando chega a um dia. 45 o que é o gama? Ora, você sabe muito bem, o gama é o quanto é possível o seu delta variar. Então, quando você tem o máximo gama, significa o quê? Por que um DTE tá tão alto assim? Porque o seu delta ele está ali entre 0 e 1, entre 0 vai ser 0 ou 1, tudo ou nada. É por isso, então, que é máximo aqui o gama e também vai ser máximo o teta. Mas que não quer dizer que vai ser o máximo PL, numa quantidade de ocorrências bastante grande. Então, a gente também tem outra forma de enxergar isso. Então, você vê aqui o teta, ele vai caindo, isso aqui para uma opção ATM, tá? Isso é interessante também. Não é o mesmo comportamento que tem para os OTMs. Você tem, então, aqui o gama crescendo de forma exponencial no final. Aqui mostra algo fascinante, que é o que acontece. Aqui foi um estudo que foi feito com uma put delta 30, onde você tem aqui a mudança diária do delta. Então, quando você faz uma put no 30, ela vai começar no 30. A tendência dela, é por isso que você vender put a longo prazo é uma operação vencedora, você repara que está tudo muito concentrado e tendendo a zero. Mas a partir do momento que vai caminhando para expiração, vai cada vez mais espalhando. Pode ser que foi aqui bonitinha, chegou aqui, começou a ir para cá e ficou e morreu lá desse jeito. Então, existe uma grande chance de ver uma alteração do delta dela, que começou 30, mas que pode ir ficando dentro do dinheiro. Então, vamos ver isso em números. Então, quando a gente pega aqui um estudo de 17 anos, um delta 16, o que a gente percebe? A gente percebe que a volatilidade média, ou seja, o desvio padrão da lucratividade, já contando com as perdas, o PL, na expiração, é quase 3 vezes maior do que se você tivesse manejado há 21 dias, tá? Mostrando o quão volátil é, agora em números. E não é só isso, né? Aqui você vai ter também uma média de lucro diário maior. Não quer dizer que o seu lucro total ele vai ser maior, porque na expiração o seu lucro total vai ser maior porque vai ter mais dias. Mas se a gente fizer uma métrica diária, ela vai ser maior aqui. Outra coisa também, quando você faz ciclos de 45, você consegue encaixar menos ocorrências. Então, se você tem lá 365 dias no ano, você vai conseguir apenas 8 ciclos.
Quando você faz 24 tempos de ciclo, né, em cada ciclo, 24 dias em cada ciclo, você tem, então, 15 ciclos. Então, agora vocês sabem o que eu quero dizer com ciclos, né? É isso aqui. Agora, uma coisa que desperta aqui, uma ponderação que desperta é 24 dias de duração de um ciclo, e não se encaixa com o tempo de exercício das opções, né? Então, essa é uma questão que ela tem que ser levada em consideração, que a gente não vê muito falarem lá. Ok, 24 dias de duração cada ciclo, mas 30 não encaixaria bonitinho ali? É uma coisa que tem que ser também considerada, tem que ser avaliado isso também. E tudo isso a gente vai estar avaliando agora. Quando a gente compara aqui 4 gráficos diferentes, a gente percebe que o que acontece quando você fizer 15 dias para o exercício? Primeiro que você vai pegar, grande parte do tempo, o risco gama. E segundo que você vai ter uma ociosidade aqui. Quando você opera 30 DTE, olha só como encaixa bonitinho aqui no 30. Só que grande parte dele vai estar também dentro do risco gama. Toda a volatilidade que você teve aqui, que foi extrema, chegando até a 200 aqui, foi dentro do seu ciclo. Quando você vai para o 45 DTE, você consegue uma otimização, porque você vai estar fechando aqui. Aqui seria o caso do 30. Tá? A Test Trade, é por isso que a Test Trade ela defende um pouquinho mais antes aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que é antes de começar a subir? Mas, de qualquer forma, você vai ter que encaixar o ciclo no 30 aqui, para ter uma otimização do seu portfólio. Quando você vai no 60, o 60 também não é ruim, mas o decaimento, como a gente viu lá atrás, ele é menor. Então, a conclusão que você vai chegar é que, de fato, o momento ótimo do ciclo é você entrar a 45. E eu fiz também uma amostra, né? A gente, quando faz a auditoria, a gente faz uma amostra. Eu fiz uma amostra aí por 3 meses, peguei ações que todo mundo conhece, que é Petrobras, Itaú, Banco Brasil, Usiminas, CSN. Eu nem mais negocio Usiminas e CSN, mas eu fiz levantamento. E qual foi a minha lógica, o meu racional? O que eu fiz? Eu sabendo, então, que o tempo ótimo ele está dentro do extrato de tempo de 60 até o zero, o que eu fiz? Eu peguei o maior valor da opção. Ou seja, nos últimos 60 dias, qual foi o tempo na qual a opção ela teve o maior valor? Porque no mundo ideal seria exatamente isso, né? Seria você vender aquela opção dentro do range lá de 60 dias no maior valor que ela tivesse. Olha só que interessante os resultados aqui. Foram esses aqui, deu 38, 37, 38, 37, 38, mas teve 49, 46 e 49. Teve também 53. Então, o range que eu cheguei com a amostra dos ativos brasileiros foi um range de 53 a 37, dependendo do ativo e, claro, dependendo do mês. Foram 3 meses. Então, às vezes, uma opção ela era 38, o máximo valor dela um mês, e no outro mês era 44. Eu até reparei que tinha opções que tendiam a valores mais altos, no sentido assim, valores mais altos de tempo, né? Que normalmente alcançava o seu ápice lá acima de 45. Assim como eu via também ações que tinham valores que geralmente eram abaixo de 45. Então, a gente tem que entender que a pesquisa, ela te dá uma média. Ela te dá assim um norte, não quer dizer que o seu ativo ele vai todo mês ter o máximo dele aos 45, isso não existe. Às vezes vai ser 43, às vezes vai ser 38. Então a gente tenta acertar a maioria das vezes botando 45. Mas se alguém fizesse um estudo aqui com
ativos brasileiros, talvez chegasse até à conclusão que a maioria não é nem 45, é 48 ou menos do que isso. Mas pela minha experiência e pela observação das curvas de decaimento do valor das opções, de fato, 45 é sempre uma boa referência. Então, respondendo aqui a primeira questão, qual é o melhor tempo de entrada? É o mais próximo possível do vencimento, em que, passados 30 dias, o risco gama comece a atuar de forma excessiva. Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer vender o mais perto possível da expiração, mas, ao mesmo tempo, sofrendo o mínimo do risco gama. É por isso que a gente não vai para 60, 120. A gente quer chegar perto, mas a gente não pode chegar muito perto. Porque ali, né, o delta ele vai começar a balançar muito forte. Então, há uma zona de transição entre 21 e 15 DTE que podem ser adotados como limite razoável de incremento do risco gama, sem interseção de ciclos. Depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Então, se a gente pegar esses parâmetros e, em função dessas pesquisas, a gente pode dizer que o tempo de entrada ótimo pode estar situado entre 51 e 39 dias. Ali, na minha amostra, eu achei 53 e 37. Mas eu não vou usar a minha amostra como referência, né? A minha amostra, ela apenas me deu maior segurança de que a realidade aqui estava batendo com as pesquisas lá nos Estados Unidos, para ter o mínimo de segurança. A minha observação também foi importante. E se a gente for, então, pegar os 45, o tempo de trade, e ver, então, um range razoável seria de 51 a 39 dias. Aí vem uma pergunta que ela é muito importante, mas, Leandro, e o 55, e o 60? Se tiver exatamente no 60, eu devo fazer 60 ou devo fazer 30? Então, tem pesquisa também para dizer isso. Então, a gente vai estar comparando aqui estrangos entre dois períodos de expiração, de 30 e 60. É óbvio que no de 30 você vai ter um maior θ, você vai ter um menor risco vega, que é da sua opção haver um aumento de volatilidade se sua opção aumentar muito de preço. Você vai ter maior potencial de ocorrências. Mais 60 você ganha mais e tem menos risco gama. Qual será, então, a que vai ser a melhor? É importante que a gente saiba, né? A gente está lá, 60 dias. E aí, faço 30 ou 60? Parece que a primeira e a escolha mais fácil é a gente fazer 60, né? Vamos lá ver, então, o que está dizendo aqui, o que estão dizendo os testes. Nós temos aqui, então, um estudo do SPY, SP500, onde é vendido, então, um Strangler Delta 16 e um total de 1.700 ocorrências. Separando, então, 30 dias para expiração e 60 dias para expiração. E comparando também, segurando ele até a expiração ou manejando ele antes. E olha só que interessante. Os dois se mostram lucrativos, positivos e, surpreendentemente, a maior perda não foi em 30, mas foi em 60. Olha só. O maior PL por dia, que é o que a gente está sempre buscando, é também o de 30. Uma pequena variação em relação à taxa de sucesso, que é menor. Mas você repara aí, o 60 você ganha mais. É como se a gente aqui tivesse um período para aqueles que têm menos tempo e aqueles que têm mais tempo, né? Porque você vai ganhar mais se fizer no período de 60, mas também é só uma ocorrência. Mas ganha mais em valores absolutos, não por dia. Sabe por que isso aqui é importante? Porque a gente pode recomendar para as pessoas, sim, para elas fazerem o período de 30 dias. Então, não é um absurdo dizer para uma pessoa
operar faltando 30 dias, né? Porque senão ela vai ter que ficar 15 dias esperando 45 do outro ciclo. É melhor, então, que ela já opere os 30 agora. Entendeu como isso é importante saber? Também, então, aqui o 30 e 60 também são tempos vantajosos, né? O tempo ótimo de 45, mas também são vantajosos. E entre os dois tempos, o de 30 lhe dará maior PL por dia e mais ocorrência. Entretanto, te levará para dentro da zona de risco gama. Também tem isso. Você entra mais ali dentro do risco gama. É por isso que sua taxa de sucesso é um pouquinho menor, mas essa pesquisa, de fato, não evidenciou isso de uma forma retumbante. Porque as pesquisas são assim, depende do tempo, do momento, e é utilizando o mesmo ativo, o SPY. A gente vai ver o tempo todo aqui falando de SPY, mas dependendo do período, a volatilidade daquele período pode dar pequenas diferenças. É importante que a gente extraia e tenha muita sabedoria na hora de extrair e interpretar uma conclusão. Aqui um outro estudo, 2005 a 2017. Isso aqui é falando, entrando muito daquela filosofia da test trade de operar sempre pequeno. Teve até um vídeo do Invest TV essa semana, se eu não me engano, falando sobre isso. O que é mais vantajoso? Você vender lá puramente no 45 ou sair vendendo todo dia? Então, isso aqui, eu tinha que trazer também essa pesquisa aqui para dentro. Porque isso vai impactar na decisão do melhor momento de você estar entrando. Porque você pode ficar muito naquela ansiedade de querer abrir só no 45. Será que é necessário isso? E de forma surpreendente, mostra que, de fato, você tem um lucro médio menor quando você faz isso diariamente, mas assim, a volatilidade ela é absurdamente menor. Se você vender apenas naquele dia do que você está todo dia vendendo lá durante os 22 contratos, uns 22 dias, em vez de vender os 22 ali dentro. E isso é muito interessante. Você não perde muito de lucratividade, só que ao mesmo tempo você está tendo uma segurança muito maior. Isso faz, então, a gente começar a olhar na direção, fortalece, então, o conceito de você estar vendendo a 59, 58, 57, 56, 55, 54, e vai 45, e 44, e 43, e assim por diante. Ou então você parte de 55 para 45 e segue adiante. Ou parte de 50, você ganha mais ocorrência. Então, o que começa a se desenhar para a gente aqui agora? Começa a se desenhar um cenário na qual você está ali decidindo entre dois extremos e você sabe quais são os extremos e você começa a fazer interpolação entre esses dois extremos. Você sabe que 60 é lucrativo, você sabe que 30 é lucrativo, e você sabe que vender diariamente te diminui o risco. Então, você vai optar por perder apenas um pouco, só que ao mesmo tempo você vai estar ganhando em segurança. Então, não há problema nenhum de você entrar na posição que é fora dos 45. Estão pegando e tem mais. Então, vamos seguir aqui. O PL é melhor quando você concentra em 45. O aumento de ocorrência provoca uma significativa queda de volatilidade do PL, como a gente está vendo. Esse aqui é uma das melhores telas que eu já vi. Você pode encontrar ela em Market Measures. O nome lá do show lá é The Ideal Point of Date Entry. Infelizmente, eu não consegui pegar os dados dessa pesquisa. A melhor tela que eu já vi, eu não consegui pegar a origem desses dados, mas se quiserem conferir lá,
Eles apenas falam que é uma planilha, enfim, uma pesquisa, mas não dão mais informações. Mas aqui a gente começa a ter uma visão que a gente que está discutindo o tempo é algo que a gente não pode ignorar, que é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é 60 dias. Olha como alcança um pico nos 60 dias, mas isso somente para deltas baixos, não é para TM, é para delta baixo. Isso aqui foi muito importante para mim uma vez quando eu quis fazer um RED. Eu estava em dúvida se eu fazia ele a 60 dias ou 30. E eu botei a 60, ele rapidamente se consumiu. Ah, Leandro, por que acontece esse fenômeno? Esse fenômeno acontece porque quando você está a 60 dias, os próximos dias, ele quando começa a passar dos 60 dias, começa a haver uma clara percepção se aquele strike ele vai entrar no dinheiro ou se ele não vai. Porque nos 60 dias, o seu strike está muito distante da linha lá, da linha ATM. Então, qualquer percepção, se começa a ir a seu favor ali, as pessoas rapidamente já têm uma percepção de que, de fato, ela não vai se aproximar. Então, há sim, mas apenas para casos de strikes que estão distantes da linha do dinheiro. Os 60, ele vale muito a pena. Vale muito a pena e eu já vi isso na prática. Então, avaliar 60 dias para deltas baixos, levar até a expiração impacta fortemente a queda de VE. Mas aqui a gente vai ter que voltar a lembrar de não se impressionar com essa cauda aqui violenta. A gente já percebeu que o θ ele funciona bem durante a grande parte do tempo, mas no final aqui ele não é confiável como definidor de PL, como nós vimos lá atrás. Então, qual é a conclusão que a gente pode chegar agora? Não se estando dentro desse período, compensa entrar 60 ou 30 dias? Sim, a fim de aproveitar o ótimo uso de seu portfólio e aumento de ocorrências, conclui-se que o tempo de entrada deve situar-se entre 60 e 30 dias, devendo-se a cada nova liberação de margem uma nova operação. Se estiver exatamente em 60 ou 30 dias, para deltas menores pode-se adotar 60 dias e para maiores 30 dias. E de fato, assim, sempre a TM você pode adotar para DTEs cada vez menores. Porque o que você vai estar correndo de risco gama vai estar sendo altamente recompensado. É como o pessoal do Sul fala, né? Eu, para correr risco, eu quero ser muito bem pago. Então, a galera do STRE, da PUT ATM, vai querer ser muito bem paga. E para ser muito bem paga, ela vai levar mais para dentro. E qual é o melhor tempo de saída? Mas você repara que nós já estamos falando da saída, porque a saída, o risco gama, ele empurrou o tempo de entrada. Porque se não houvesse o risco gama, seria inquestionável ser 30. Não, na verdade, nem 30. O inquestionável seria ser 10, ser 5. A gente já está brigando para ter opções semanais de fato, né? Então, a gente quer se afastar, então, do risco gama. É por isso que o tempo de entrada é 45. Mas, de fato, qual é o melhor tempo de saída? Então, vamos aqui primeiro mostrar uma comparação, trazendo aqui o livro da Júlia Spina, de 2005 a 2021, mostrando a diferença entre segurar até expiração e manejar 21. Então, você vê qual é o que mais interessa para a gente. O que mais interessa para a gente aqui é o lucro médio diário, que é superior em você saindo em 21. Mas ele é menor em valores absolutos, claro, porque você levou mais tempo. Mas lembra, por que então é menor a média se o lucro é maior? Porque são mais dias, lembra? Hello, aqui são 45 dias. E aqui são 24. Então, quando você divide isso aqui por 24, ele vai dar 1,60.
E com esse custo aqui também maior, né? Você vai estar tendo um custo aqui muito maior. E aquele famoso CEVA. O que é o CEVA? Nos 5% dos piores dias, quais foram as perdas médias? É o que a gente chama do risco de cauda aqui, que é um risco de cauda muito maior. Então é questionável. Se você está lá, mas aqui ó, é delta 16. Então, se você está no delta 16 lá, e você está em dúvida se você vai levar até a expiração ou parar em 21, não tem nem o que discutir. Se as opções são essas duas, não tem nem o que se discutir, é 21. Tá? O que a gente vai começar a discutir a partir de agora, e se for 20, 19, 15? Aqui a coisa está muito 880 aqui, né? Mas é importante a gente dar uma avançadazinha nisso aí. Também lá no livro de John Spina, ela fala sobre vários DTEs, e quando você compara 21 e 15, você vê que o 15 ainda é razoável. Você vê que, de fato, aqui na expiração, aqui a coisa meio que mais que dobra, de fato. 5 ainda está tendo ainda um comportamento ainda meio termo, vamos dizer. Então, você vê aqui, né, o 5, apesar dele estar meio termo, ele está bem perto da expiração. Então, por aqui a gente já começa a já ter uma visão de como é essa curva. E que você tem que botar no seu radar a possibilidade de talvez avançar um pouquinho para você garantir, porque isso aqui é uma média, né? E média é isso. Você quer ganhar, pode querer ganhar um pouquinho mais do que a média, apenas avançando sem talvez correr tanto risco assim. E o principal, conciliando com o seu ciclo, que é o mais importante. Né? Então, uma forma de você enxergar isso é também por aqui. Né? Levando até inspiração, esse aqui foi um outro estudo, bastante, esse aqui é até mais recente, então você vê aqui, ó, o lucro médio é maior, mas não tão maior, mas é maior, mas a volatilidade também é maior. Então, assim, para delta 16, entre expiração e 21, como eu já disse, não há o que se falar. Mas esse dado aqui eu considero talvez um dos dados mais importantes que nós vamos estar vendo aqui agora. O que ele está dizendo? Qual é o percentual de operações perdedoras a 21 dias que se tornam vencedoras na expiração? Esse número aqui, ele não é irrelevante. Ele não é pequeno. Qual o número percentual de vencedores a 21 dias que torna perdedores? Muito pequeno. Então, a gente tem sim que avaliar a possibilidade de estender um pouquinho mais, tendo a melhor relação de risco-retorno. São que os dados da própria Test Trade apresentam. Vocês estão sempre vendo aí o título dos shows lá, né, dos treinamentos, só ir lá conferir, ouvir isso em inglês. Então, aqui, voltando para a resposta da nossa questão. Qual o melhor tempo de saída? Permanecer até 21 DTE afasta com boa segurança o aumento do desvio padrão do preço e lucro. Entretanto, 21 não garante o uso ótimo do portfólio, devendo ser considerado o tempo até 15 para você ter um encaixe perfeito no seu portfólio. Essa conclusão é corroborada ao se constatar que a maior parte das operações que chegam ao prejuízo podem ser recuperadas pela extensão do tempo, ou seja, aqui foi 64%. É mais do que a maior parte. Nós estamos falando aí quase em 2 em 3 operações que chegam perdedoras e 21 podem se tornar vencedoras. E com certeza, entre os 21 e o 15, que são aí 6, na verdade, uma semana, muita coisa pode acontecer. E por que eu falo com tanta convicção? Porque no meu operacional, eu tenho percebido isso de forma reiterada. Se eu tivesse fechado as minhas posições sempre aos 21 dias, eu não teria
eu teria perdido talvez metade da minha rentabilidade. Para vocês verem como é importante a pessoa operar, porque ela começa a ter essa sensibilidade. Ou seja, eu sempre deixando esticar um pouquinho mais, uma semana a mais, tem dado um retorno muito forte, com pouca variação, com risco de gama que aumenta, claro, mas o risco de gama que aumenta menos do que os ganhos que eu tenho tido. Vou levar por mais um pouco mais de tempo além do 21 do DTE. Então, eu quando fui trazer essas pesquisas, eu fui a fundo para saber se eu teria um embasamento técnico, porque minhas operações elas são de uma pessoa, né? Não se compara você estar aí pesquisando 12 anos, né? Mas mesmo em 12 anos você vê que há sim essa brecha aí, sim. Tá? E o Delta ATM? Agora a galera do Sul tem que ficar atenta, hein? E o Delta ATM? Será que muda esse período? Vamos ver. Primeiro que a gente sabe que o comportamento do Teta é muito grande a diferença, se é ITM, OTM ou ATM. Então, o Teta se comporta totalmente diferente no ATM. Mas essas duas telas, elas são incríveis. Vocês não sabem o tempo, o quanto eu tive que pesquisar, porque lá na Test Trade, esses estudos aí de ciclo de tempo é o que mais tem lá. Deve ter centenas, sei lá, incalculável. Tá? Para eu conseguir achar esse estudo aqui, para mostrar a diferença entre uma curva ATM. Então, a curva ATM é uma curva que todo mundo tem como grande garoto propaganda das opções. O garoto propaganda das opções, olha só que maravilha, olha só como cada vez mais você ganha quando se aproxima a expiração. Só que o próprio nome está dizendo aí, essa curva que todo mundo acha que é só ela só existe para uma curva ATM. Você sabe qual é a curva OTM? Está aqui a curva OTM. Essa aqui é a curva OTM. E é por isso que parece que a galera do Sul está falando uma coisa e a galera da escola americana está dizendo outra. São apenas dois tipos de papéis diferentes que são negociados. Ah, Leandro, mas a escola americana também negocia Streda. Pois é. Pois é. A escola do Sul também negocia Straddle. Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Eu cheguei e falei: não, vocês estão errados. Não, eu fui tentar ver, vocês estão ganhando dinheiro lá fazendo Straddle e levando até exercício. Eu vejo os caras operando, eu estou lá nos bate-papos, eu estou lá nos grupos do Telegram, eles estão falando das posições, eles estão fechando lá perto do vencimento, dando dica como fechar a 2 dias de vencer. Eu estou vendo que os caras estão ganhando dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro, então não adianta ficar cego a isso. E dizer que eu sou escola americana. Né? Quem leva até o exercício não ganha dinheiro. Cara, eles estão ganhando dinheiro. Você acha que o Sul é maluco? Estão ganhando dinheiro. Eu estou vendo eles ganhando dinheiro. Cara. Então, eu não vou ficar preso a uma concepção fechada de dizer que isso não existe quando tem pessoas que estão ganhando dinheiro. Então, eu fui buscar ciência nisso, e isso tem ciência. Porque, de fato, eles estão usufruindo dessa curva aqui. Porque a galera OTM está usufruindo dessa curva aqui, não é dessa curva. A galera OTM está usufruindo dessa curva aqui. Pegaram? Pegaram a diferença? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que você, mesmo sendo da escola americana, você pode avaliar a possibilidade de levar seus trades até também ao vencimento. Eles não estão em um mercado diferente. Eles não estão fazendo uma coisa louca lá, criar um mercado paralelo, mesmo mercado. É Petrobras, é Banco do Brasil. Eles estão fazendo a mesma coisa, é o mesmo ativo. É Estredo, é a mesma coisa.
Como é que eles podiam estar, estariam dizendo que mentindo? Não estão, não estão, que eu estou acompanhando. Então, para a OTM é isso mesmo, olha só, o PL ele cai para a OTM. Ele cai. Então tem que fechar 21 a 15 mesmo ali. De fato, existe o risco gama, que ele cresce, de fato, a ATM, mas esse risco gama do ATM ele é acompanhado de um retorno colossal. Vem um retorno colossal, que compensa esse maior risco gama. E a gente tem uma pesquisa que mostra isso, porque você não vê, aqui no caso aqui é put ATM, você vê que não perde rentabilidade diária. Não perde, está aqui, estudo dizendo que não perde. Há 15 dias, DTE. Não é 15 dias para você sair, é 15 dias para você entrar. Você entrando há 15 dias, você tem 18,10 de rentabilidade. Olha só o 45. Percentual menor, é mais arriscado. De bem-sucedido. Você mistura aqui vários ciclos, vai sempre dar rentabilidade aqui. Mas o que importa aqui, ó, o Straddle. Olha o Straddle. Olha só. 5,69, 45 e 15, 8,47. Quem foi que fez isso aqui? Não foi o Su que fez esse slide aqui. Foi a Test Trade que fez esse slide. Estão vendo? Então está na hora de mudar paradigmas. Está na hora de começar a abrir um pouco a cabeça. Também misturando vai dar sempre positivo. Esse aqui não é o melhor estudo que eu vi, mas é o estudo que, assim, visualmente, ele foi muito didático. Então, não se prendam tanto a... É um estudo mais antigo, a gente vê até pela tela. Normalmente, esses estudos aqui estavam sendo feitos lá em 2014. Também não é muito distante. Mas ele traz uns dados que são muito didáticos. Primeiro, ele traz a curva. Olha só. Nós estamos falando aqui do PL médio, de um straddle comparado a um strangle. Olha só o que começa a acontecer no decorrer do tempo. Olha só como descola. Olha só como descola. Quando vai se aproximando da expiração. Você tem aqui 10, 20, 30 expiração, straddle ou strangle. Olha só, aqui você já começa a ver mais uma corroboração dos 65% de lucro. Que, repito, a primeira vez que eu vi isso aqui, não foi nem na Test Trade. A primeira vez que eu vi isso aqui foi no Invest TV. Foi lá a primeira vez que eu vi aqui, esse 65. E está aqui um estudo da Test Trade meio que corroborando isso aqui. Claro que depois outros eles trazem 50%, mas tudo é isso, né? Às vezes a gente tem risco de escolher o estudo que se adapta à nossa tese. Mas esse aqui ele está corroborando 65%. E você vê que 78% aqui, ó, olha que interessante. Nós estamos falando de média. Não seria ruim você adotar os 65% para straddle, levando ele até a expiração. Mas hoje a gente não está falando de percentual de lucro, né? Mas fica a dica. Mas 30 não, 30 você não pode querer 65. 30 aqui vai ser 35, vai ser 25, vai ser por aí. Mas olha só a estupidez aqui. De lucro médio, esse aqui foi lucro médio. Olha a estupidez. É brutal a superioridade do PL e do straddle, 2 vezes em 30 dias. Ah, Leandro, eu quero manter o ciclo. Ok, então você vai ganhar, em média, o dobro. E 3,5 na expiração. Então, veja só, que interessante isso aqui. Tá? Então, você pode... Ah, Leandro, qual é o melhor? Expiração ou 30 dias? Cara, os dois. Os dois são melhores. Você pode querer se arriscar para ganhar uma quantidade estúpida,
Não estou falando aqui esse aqui não é um ganho máximo, porque o ganho máximo é muito maior que isso aqui. Aqui é o ganho médio. Em média, você vai ter nem sempre as pesquisas dão essa diferença tão grande, vocês vão estar vendo mais adiante, tá? Mas eu achei muito didático isso aqui. Muito didático e faz a gente refletir. Quem disse que para o ativo que você está operando, uma grande volatilidade também não está tendo essa grande diferença? O pessoal do Sul é um pessoal que é focado em estudo experimental. Eles vão lá e vão vendo lá e anotando diariamente o valor lá. E vocês fazem as coisas porque experimentalmente está funcionando, tá? Então, repare mais uma evidência dos 65% de lucro, mas tem que chegar aos 30%. Isso é uma coisa que eu tenho observado. Os 50% de lucro, em geral, realmente acontece nos 24%, mas para eu conseguir extrair os 65% na minha experiência operacional, tem sim que chegar nos 30%. Os percentuais de lucro dos Teras são ótimas referências aqui, também gostei. Né? Apesar de, em valores absolutos, o Teras pagar mais e mais rápido, em percentual demora a sensibilizar. Essa é uma outra observação que eu tenho visto muito o pessoal do Sul falar. Então, realmente, você já começa a ganhar rápido aqui em valores absolutos, mas percentualmente é mais perto da expiração. E é por isso que a galera lá leva até a expiração. E eu não vou dizer que eles estão errados. Eu não vou dizer. Isso não significa que eu sou da escola europeia ou que eu não sou da escola americana. E nem sei se eu quero ser de alguma escola. Eu quero que vocês ganhem dinheiro, é isso que eu quero, né? Vocês podem chamar da escola que vocês quiserem, desde que vocês ganhem dinheiro, tá bom? Então é isso aí. Então aí eu trago também mais uma comparação entre Straddle, aqui o Strango. Então você vê aqui nesse estudo, aqui foi o dobro. Olha, esse sim é um estudo muito mais poderoso, tá? 2005 a 2017. Então é um tempo bastante grande. E ele aqui bota mais que o dobro a lucratividade média do Straddle, tá? Lembrando que esse esquema é médio. E, claro, uma ocorrência. É interessante, porque o percentual de sucesso é igual ao teórico do Data 16, né? Que é 68%. Agora, o que eu fiquei muito surpreso é que a maior perda foi quase igual. Isso aqui é escandaloso, isso aqui. Ah, Leandro, mas será que ainda é assim? Aí teve uma atualização. Olha só, eu busquei uma atualização desse estudo aqui no Options Jive, porque considerando que houve um aumento aí do VIX e tal, e teve uma atualização daquela tabela. Então você vê, o Mustang até aproximou, mas ainda está aí quase 50% mais, melhor o Straddle, de médio. De médio. Tá? Mas você vê, cara, que a diferença da maior perda ela não é significativa. Mas, assim, não é um bom indicador isso aqui, você botar a maior perda. Você tem que botar o CEVAR, você tem que saber, porque deve ter tido muito mais perdas. E teve. Aqui no caso teve 37%, então teve muito mais perdas. Se fosse botar aqui a média de perdas, ia dar um valor muito maior que aqui, tá? Mas na média, ainda assim, foi positivo e foi maior do que os estrangos. Tá bom, gente? Esse gráfico aqui é muito louco. Parece um raio-x, tá? Você não precisa entender ele, tá? Eu vou tentar explicar, mas você não precisa entender. O de cima aqui é o strangle. O que está acontecendo aqui? O strangle, você vê que ele já começa com o teto aqui mais ou menos a 2,5 aqui. Tá? E ele concentra muito nessa região aqui e só solta franga, né? E só explode quando vai chegando perto da expiração. Quando você faz com o straddle, o teta ele já é forte desde o início. Mas lembre que isso aqui não é percentual, tá? Isso aqui já é valor absoluto. Então, ele é sempre um valor absoluto maior. Mas ele tem um teta muito poderoso que acontece muito forte também.
Os estrelados se beneficiam de maiores valores de θ que contribuem para maiores PL, entretanto, se leva a maior range de deltas. Aí que vem aqui o delta, isso aqui que é top. Nós estamos falando, ora, se você faz um triângulo, qual é o seu delta? É 0, né? Não vai dizer que é 16, tá? É 16 cada lado, um lado é menos 16, outro lado é 16, dá 0. Então, é natural que você tenha uma concentração aqui no delta 0. Isso nos triângulos. Mas os triângulos também começam com delta 0. Só que ele esparrama mais. Está vendo como ele esparrama mais aqui? Então, para quem vai aprender nesse canal, né, e de graça, quem vai aprender a fazer o delta beta, o RED aqui, vai saber que dá muito mais trabalho você fazer RED tendo tudo ATM. Você vai ver como o seu delta beta vai ficar sambando lá. É isso. O triângulo é mais estável. Então, isso é uma coisa muito positiva. Então, tudo isso são prós e contras, né? Prós e contras. Como a galera do Sul, né, compra as put longas, e eles não estão muito preocupados com delta beta, neutralizar risco de portfólio, eles compram lá a put longa, compram a call longa lá e ela que vai resolver o problema. Aqui não, aqui a gente tem que estar consciente. Tá? Talvez seja até por isso que a escola americana não fica defendendo isso aí muito, tá? Então, tudo isso tem que ser pesado. Os estrados oferecem maior pele por causa do maior decaimento do θ. Entretanto, ele toma um risco maior de delta. Então, rapidamente, o seu portfólio ali, ele vai descambar para um lado. Tá? Natural. Eu vou fazer um vídeo só para explicar essa tela. Mas o que acontece? Quando a gente começa a falar de levar para... Começa a falar da possibilidade de levar até a expiração, a gente tem que considerar a possibilidade de você tensionar seu portfólio. Aqui, ó. Vamos supor que você tenha 100 mil lá. Aqui é 25%, 50%, 75%, 100% do seu portfólio. Tá? Então, a gente recomenda aqui, né, para uma volatilidade baixa, você fazer 25%. Hoje eu fiquei sabendo, se eu não me engano, o Rodrigo falou que ele bota no máximo 30%. Muito bem, Rodrigo, é isso aí. Né? Por quê? Porque aí você tem espaço para ver uma interseção de ciclos, ou seja, você reabre um novo ciclo ao 45 e tem a opção de estender um pouquinho o ciclo anterior. Principalmente quando você estiver negociando ATM, estiver negociando Straddle. Então, você vê que você vai tensionar, mas aqui você vai de 25 para 50. Então, essa visão de portfólio que você tem que ter. Porque você não pode estar lá utilizando metade ou até, às vezes, 75% e querer cruzar ciclo. Aí você não pode cruzar ciclo. Aí tem toda uma análise de custo de oportunidade. Tudo isso eu vou estar fazendo no vídeo à parte, tá? Senão o vídeo já está gigante aqui, já estou percebendo. Né? Então, vamos avaliar se compensa esse tensionamento. O que a gente está comparando? A gente está comparando, muitas vezes, você vender a 45 e fechar a 21, com vender a 21 e levar até a expiração. Tá? Então, olha só que coisa interessante. Com certeza, já era esperado que você vai ganhar mais nesse período aqui do que nesse período aqui. E, claro, vai ter menos perdas. A questão não é essa, já se sabe disso. A questão é, compensa você ganhar mais isso aqui? Isso aqui não é isso mais isso. Desculpa. Não é isso ou isso. É você ganhar isso somente ou você ganhar isso e mais isso. É óbvio que 45 e fechar antes ali é melhor. Mas você vê aqui a curva, ela é o quê aqui? 30%? Não chega a 50%. Talvez 40%. Você está abrindo mão o quê? De 40% a mais que você poderia estar ganhando? Se você não está utilizando muito seu portfólio, você tem que ver que é 15 dias. Ah, Leandro, mas eu estou correndo risco em dobro. Em termos, porque são 15 dias de tensão somente.
Não é o ciclo inteiro, é 15 dias de tensão. Se você está com a margem 25, você pode considerar isso. Está aqui, ó. Realmente você ganha mais, com menos risco, mas por que não considerar essa possibilidade? Você está com margem sobrando, tá? Mas aqui eu não estou nem comparando o straddle, tá? Essa comparação aqui é o quê? Delta 16. Eu estou usando delta 16 e de uma forma conservadora, dizendo que pode compensar você até levar. Mas straddle, então, nem se fala. Tá bom? Então, respondendo aqui a última questão, e se o delta for ATM? A posição está em condições favoráveis de trade-off entre melhores ganhos e o forte risco de ficar ATM. Então, respondendo todas essas perguntas, a gente pode chegar nas recomendações finais, que a gente pode começar a chamar isso de metodologia. Mas ela não deve ser também lida de forma separada ao estudo que eu fiz lá sobre lucros e perdas. Então, você tem que ver isso de forma conjunta, que vai ser o próximo vídeo. Então, o próximo vídeo vai tratar disso. Mas quais são as conclusões que a gente já pode chegar aqui? Que faz sentido, é coerente, é uma boa prática operacional você abrir operações a partir de 60 dias até 30 dias para expiração, ocupando no tempo sua margem ao máximo possível. Isso quer dizer que sempre que fechar uma operação, você vai abrir outra, nunca deixando sua margem ociosa. Tá? Então, não é você ficar esperando os 46, vai ficar 15 dias lá só ganhando CDB. Você pode estar ganhando, talvez menos do que seria se fosse 46, mas você podia estar ganhando. Então, abre no 60. Abre no 60. Se não, no 30. Fechar as operações no período de 21 dias até 15 dias para expiração. Se você estiver exatamente lá no dia 60, se você está no dia 60, significa que você está no dia 30 também. O que eu recomendaria? 60 para deltas baixos, para você ter aquela grande queda de teto ali, né? Mas isso só acontece para delta baixo, e 30 para deltas mais altos. Porque nós já tivemos lá as pesquisas comprovando que 30 te dá retorno positivo. Para posições ATM, né? Somente para IVR acima de 50, tá? Avaliar adotar a meta somente de lucro, considerando disponibilidade de margem. Tá? Mas isso, claro, delta IVR acima de 50, somente para boas ações e você sabendo fazer manejo, ok? 3 condições que eu estou colocando aqui: boas ações, IVR acima de 50 e você sabendo fazer manejo. Você pode levar até a expiração. Tá bom? Para deltas intermediários, eu tenho feito muito delta 30, então já estou acumulando experiência muito no delta 30. E eu percebi que acaba virando um meio termo entre os dois. Né? Avaliar estender o fechamento para além de 15 dias. Mas aí vai requerer mais experiência, disponibilidade de imagem, você avaliar custo, oportunidade, risco e necessidade de acompanhamento. Uma forma de você conseguir também encaixar isso aqui é quando você faz análise do seu risco, o risco do seu portfólio. Quando você está com deltas muito baixos e você tem como ter uma métrica de teta para definir isso, você pode considerar aumentar o delta das suas posições para alcançar um delta na qual o seu delta de portfólio ainda te dá um comportamento bastante seguro, segundo as pesquisas. Então, você, chegando ali ao delta 30, você de fato consegue um percentual de teta que ainda te dá segurança, mas você tem que aprender a calcular isso, tá? E eu vou trazer isso aqui para vocês, tá bom? Para vocês aprenderem como é que isso funciona. Então, é isso aqui por hoje. Eu sei que demorou muito, mas eu tenho certeza que haverá aqueles que vão me apoiar em ter feito essa grande extensão. Tem muito ouro aqui, recomendo você ver e rever, tem muita coisa, que é muito mais do que você avaliar
o 45-21. É você entender como funciona o comportamento do movimento das opções vendidas quando faltam 60 dias até chegar o vencimento, tá? Você não precisa também chegar às mesmas conclusões que eu cheguei até aqui. Você pode manter o 21, fechar tudo a 21, mas aqui você vai entender todos os prós e contras, tá? Essa é a base na qual eu quero fundar os meus manejos de ciclo. Claro que em futuros vídeos eu vou estar, por incrível que pareça, né, pegando alguns pontos e abrindo mais ainda, discutindo, mais. É disso que a gente tem que discutir. A ciência ela está nisso aqui que está aqui. Aí a pessoa fala, não, é 45-21, acabou o assunto. Não, o assunto 45-21 não acabou. É como eu brinco, né? Tem que ter simpósios na qual o título do simpósio é 45-21. Sabe? Esse assunto tem que ser muito debatido ainda para ver se é isso mesmo. Né? Experiência do mercado brasileiro, tudo isso tem que ser discutido, ainda é apenas o início. Tá? O que eu estou trazendo aqui é a sementinha para despertar em vocês o raciocínio. Tá? Para começar a raciocinar, começar a pensar sobre isso. A gente vai dar a receitinha de bolo, mas para a galera que está pensando, eu vou te dar mais elementos aqui com essa auditoria. Né? Eu acho que é mais do que um vídeo, é uma auditoria para você começar a balançar um pouquinho aí os seus paradigmas e talvez levar a grandes reflexões e, com certeza, a muitos insights. Tá bom, gente? Então, o próximo vídeo eu vou pegar tudo isso e vou sintetizar na metodologia que a gente vai estar defendendo aqui no Rocha Opções, trazendo lucratividade, perdas e dias para expiração, para a gente juntar tudo isso e dar para vocês aí o resultado final de toda essa elucubração, toda essa filosofia, pesquisa, ponderações, considerações. E a minha meta é que esse, então, vídeo seja bastante curto para chegar e colocar apenas os resultados finais, tá bom? Então, foi isso por hoje. Parabéns a todos que chegaram até aqui, principalmente aqueles que percorreram todo esse tempo, tá bom? Então é isso, a tendência agora os vídeos serem cada vez menores e serem mais pontuais. Um forte abraço a todos e nos vemos lá no Telegram. Não esqueça de curtir, não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar as notificações. E se tiver alguma dúvida sobre tudo isso que você viu hoje, entre no Telegram e me pergunte, porque eu vou te responder. Tá bom? Até lá.